Hello, hello, queridinhas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Queer Box, onde entrevistaremos e desvendaremos as caixinhas de nossos ilustríssimos convidados. É isso mesmo, porque em Queer Box, gente, é importante sim sair das caixinhas, mas também a gente pode voltar para elas se esse for nosso lugar seguro, mas também vamos viajar, vamos tomar bons drinks, vamos transformar, porque o mais importante é que essa caixinha também seja fluide, transformadora. Essas paredes são mutáveis, queridinhas, tá bom? E no episódio de hoje, eu trago uma pessoa assim, eu até vim com uma linguagem assim magética que remete ao nome dessa pessoa, né? Que tem uma força, tem uma bravura, tem uma comunicação, tem um questionamento que eu fiquei assim apaixonada por esse questionamento, porque eu acho muito importante sim quais são as perguntas que a gente faz, ao invés de só dar respostas. Será que você já sabe quem é, gente? Quem será? Spartacus! Seja muito bem-vindo ao Queer Box, queridos. E aí? Muito obrigado, é uma honra enorme estar aqui. Estou muito feliz de estar nesse espaço aqui de celebração da nossa comunidade e muito animado para poder conversar com você. Que bom, fico muito feliz. Agora aproveite essa câmera aqui e dê uma breve introdução sobre si, né? Claro que a gente vai falar muito sobre você, sobre as questões do passado, do futuro, enfim, né? A gente permeia, né, esse espaço-tempo, mas dê uma breve introdução sobre você. O pessoal que está começando a assistir e também nos escutar. Eu sou Spartacus, pode me chamar de Sparta se quiser. Eu sou um multiartista, creator e apresentador e publicitário. Tenho aí várias formas de expressão e de criação. Eu sou natural de Itabuna, Bahia, sou baiano com muito orgulho. Sou negro, sou gay e estou aí tentando usar a arte para poder semear ideias, tentando e conseguindo usar a arte de forma política para transformar a cultura e educar, e é isso que eu tento fazer nas minhas redes sociais, com meus conteúdos, sejam conteúdos de cultura pop, conteúdos que falam sobre questões sociais, seja com minha arte, com minhas músicas. Estou aí para tentar me expressar e provocar. E ele provoca assim, querida, provoca bastante, no sentido de provocar, fomentar, né? Às vezes a gente usa algumas palavras no sentido de serem pejorativas, né? E esquece do real valor delas, né? A provocação, ela é maravilhosa, ela nos move, nos instiga, Exatamente. Né? Se a gente não é provocado, a gente sente que a vida não tem graça, né? A provocação tem esse lugar, né? Exatamente. Eu acho que, inclusive, a arte mais interessante é a arte provocadora, né? Eu, inclusive, sou muito fã da Lady Gaga por causa disso. No início da carreira dela, eram sempre aqueles looks tão provocativos, né? Aqueles discursos que fazem a gente refletir, pensar. É isso que eu procuro. Que bom, veio no lugar certo, porque aqui, querida, a gente pensa muito, a gente reflete, a gente é subjetiva, né? Mas, pra evitar também que fique só porque eu sou Libra com Gêmeos, né? Então, muita falacione, eu esqueço até dos meus quadros, às vezes, se não é a produção pra me lembrar dos meus próprios quadros, eu esqueço. Então, nós temos aqui uma caixinha física também, pra você que não assistiu os outros, tá assistindo só esse, nossa caixinha Queer Box física, porque aqui, ó, tem o nosso cubo com os temas dos nossos quadros, pra guiar a pessoa, né? Que às vezes acaba viajando demais. Pra começar, é bom, às vezes eu já faço isso aqui há um tempo, mas eu esqueço. Faltou, amiga, o outro quadro, esqueceu o nome. Então, pra começar realmente, vamos iniciar com o Queer Infância. Let's go! Aí toca, né, uma musiquinha de infância, assim, né? Aí passam fotos da criança. Inclusive temos. Mentira, não temos não. Não quisemos usar desse recurso, justamente porque eu quero usar a imagem que aparece na sua cabeça quando a gente fala sobre infância. Quando a gente planeja numa foto, aquela fotinha, aquele dia especial, já estava tirada, mas qual é essa imagem que vem à sua cabeça ao citar infância? É uma situação, tem uma data, tem um momento, né? Me diga. A imagem que vem na minha cabeça quando eu penso na minha infância... Cara, eu penso em um garoto de cabeça raspada, de óculos, meio sozinho, assim, sabe? Meio solitário. Eu nunca tive muitos amigos, assim, quando eu era criança. E aí, tipo, eu ficava mais em casa, no computador. Enfim, tem até fala. É porque... Enfim...
Tem até uma música no meu álbum que eu vou lançar em breve, né? Que é meio esse retorno, assim, à minha infância. Eu acho que é um lugar de muitos traumas, assim, sabe? Eu não fui criado pela minha mãe, eu não fui criado pelo meu pai. Então, desde cedo eu senti essa falta, assim, de uma presença de me dando apoio. Tive o amor da minha tia e da minha avó, graças a Deus, mas, além disso, por estar fora dos padrões de gênero, né? Eu, na escola, começava a ser chamado de viado. E isso ia me causando um isolamento, me causando um sentimento de exclusão, de rejeição. E isso ia abalando fortemente minha autoestima. Aí eu usava óculos, ainda me sentia um nerd. Tentava, nas notas, conseguir a validação e o amor que eu não conseguia de outra forma na sociedade. Então eu imagino bem essa criança, assim, sabe? Uma coisa meio Harry Potter, assim. Você falou sobre validação por meio das notas, né? Eu também, de alguma forma, fui por esse lado. Parece que a gente busca compensar, né? E se esforçar para aparecer, né? Então tinha esse reconhecimento, mas era um reconhecimento que buscava uma outra coisa, né? Esse acolhimento do ser. E aí você falou que tinha essa solidão tanto na família, né? Como fora. Nesse lugar de quarto escuro, inclusive até uma amiga minha deu esse exemplo uma vez, né? Que todo mundo, às vezes, quando tem uma situação que dá medo, entristece, é como se a gente estivesse num quarto escuro. E o que você pensava quando estava sozinho nesse quarto escuro? Tinha algo que te motivava a querer sair desse lugar? Ou não via nenhuma expectativa? Acho que você catou Eu acho que no início eu me perguntava a Deus por que é que eu dei o azar de ser gay, assim. Minha família era muito religiosa. Minha avó e minha tia eram ministras da igreja. Então, a gente tinha muito essa religiosidade católica na nossa família. E eu, no início, me perguntava, assim, por que é que eu dei esse azar? Porque todo mundo fala que eu sou gay. Eu nem entendi o que era ser gay direito, sabe? Mas, para as pessoas, isso já era algo que me incriminava. Então... Exato. Eu me sentia meio deslocado e era muito complicado porque eu sofria todo o bullying, que na verdade era homofobia, mas a gente aprendeu que era bullying na escola. E eu não sentia que eu tinha um espaço dentro de casa para poder falar sobre isso, porque eu nem entendia que era homofobia, sabe? A gente não falava sobre isso na escola. Ninguém ensinava pra gente que você está sofrendo uma violência. Exato. Então eu achava que na verdade eu estava sendo punido por um erro que eu cometi de ser desse jeito. E falar sobre isso, como eu me sentia, pra mim ainda era mais vergonhoso. Então eu me sentia muito reprimido com todos esses sentimentos, com esse sentimento de inadequação. E conforme eu fui crescendo, né, conforme eu fui, acho que mais ou menos quando eu cheguei assim nos meus 15 anos, mais ou menos, eu decidi que eu precisava viver uma vida diferente, assim, eu precisava sair desse quarto escuro, porque eu queria ser feliz, não dava pra viver isolado, não dava pra viver sendo nerd, sendo essa pessoa. E eu falei, eu preciso me adequar. E aí, enfim, esse foi o momento que eu peguei todos os meus CDs da Lady Gaga e da Beyoncé, dei pra minha prima, falei, eu não quero mais isso. Mentira! Porque isso é má influência. Peguei minhas roupas, mudei, comecei a me botar umas correntes, assim, sabe, tentar me masculinizar, tentei andar com os meninos que faziam bullying comigo e parei de andar com os nerds da sala. Porque eu falei, eu tenho que ser que nem eles pra poder ser feliz, né? Sim. Porque a outra opção é morrer sozinho. Eu quero tentar ser feliz. Aí fui no show de Parangolé pra tentar beijar uma menina. Pra tentar... na época de Rebolation. E aí... Conseguiu? Consegui. Foi difícil, mas depois com as dicas lá dos meus amigos, tudo deu certo. Mas difícil? Quando eu também beijava as mulheres, era bem difícil. Eu tinha que conversar mais, eu tinha que fazer todo um mise-en-scène. Na Bahia era o contrário. Era? Porque... É mais fácil? Assim, não é conversar mais, é conversar menos. Menos? Porque eu tentava conversar também e as meninas... entendi. Não entendiam nada. Aí meus meninos falavam assim, rapaz, não é pra conversar. Chega e chupa nega. Aí eu falei, tá bom. Aí quando eu fui fazer assim, rolou. Acho que se abrisse a boca, a pessoa ia ver que é uma bicha, né? É verdade. Aquela. Mas é isso, assim. Eu tentei, em 2016, né? Durante um ano, assim, da minha vida, ser outra pessoa. Esse foi o ano que você tentou se adequar? Quando eu tentei me adequar. Tentei ser hétero. Tentei ser um outro Spartacus que, na minha cabeça, era o Spartacus que ia me levar pra perto da felicidade, assim. Então, é isso. Foi um ano muito difícil. Todo dia eu acordava e parecia que eu tava entrando numa persona, né? Que eu tava tentando andar com pessoas que me zoavam, que faziam homofobia comigo.
enfim, negar tudo que eu gostava. Imagina que eu não presenciei a Lady Gaga usando vestido de carne, porque naquela época eu estava evitando ver notícias sobre ela. Minha vontade era entrar no RDT Lady Gaga todo dia pra ficar vendo tudo que saía sobre ela, mas eu estava me reprimindo naquela época, perdi a divulgação de Alejandro, porque perdi a Born This Way Ball Tour, enfim, é outra história. Nossa. Mas foi um processo, assim, até eu entender que, por mais que eu não tenha mudado, e que isso não tenha funcionado, que eu não tenha virado outra pessoa, que eu não tenha virado hétero, foi um ano que me ensinou muita coisa. Sabe? Então, é esse o lugar, porque assim, a gente pensa, tá, nossa, ele teve que fazer o que queriam que fizessem dele. Mas talvez essa seria a única chance de ver que aquilo ali realmente não era você, não servia pra você, não se adequava a você, não se encaixava em você, não se encaixava em você. Então, eu fui ao contrário, eu fui da igreja por muito tempo porque eu quis, porque eu achei que eu tinha que me usar esse lugar da religiosidade, né, da religião, para me frear, né, de alguma, ou de me proteger, ou de aparecer, ou de ser acolhida. Então eu sustentei muito tempo, foi até muitos anos. Mas você, de alguma forma, foi né, de tanto que falaram, foi. E durou quanto tempo essa tentativa? Então, durou mais ou menos 1 ano e meio, porque, assim, isso aconteceu no meu 2º ano de ensino médio. No meu 3º ano eu já tava meio de saco cheio de ficar... O 3º ano é louco, né? Eu também sinto que o 3º ano foi o que pra mim foi o melhor. Os últimos 6 meses... Porque eu acho que é o momento que você tá no poder naquela hierarquia do colégio. Exato. Sabe? Você fala assim, gente, é o momento de eu aproveitar terceirão. um pouco. Terceirão. E aí chegou um momento que foi chave na minha vida, assim, sabe? Que foi quando o meu professor de matemática, Alexandre Nobre, passou pra gente um trabalho de geometria espacial e deu liberdade total pra gente fazer o que a gente quisesse. Sério? E eu tava num grupo com 2 amigas, Mariana Rosas e Paula Lavinsky. E aí, naquele momento, elas falaram assim, a gente podia fazer uma música ensinando as fórmulas. E naquele momento, o Little Monster dentro de mim, o Beehive dentro de mim gritou e falou assim, por que a gente não faz uma paródia de Telephone da Lady Gaga? Mentira, sério? E aí eu fiz essa paródia de Telephone ensinando fórmula de geometria espacial. A gente jogou no YouTube, isso foi pra página inicial do YouTube, viralizou. A gente parou em todos os sites de memes e fomos parar na Eliana. A gente foi em São Paulo pra poder se apresentar, Jornal da Globo, virou viral, assim, sabe? Na época... 300 mil views em um dia, hoje em dia no TikTok é normal, mas naquela época botaram até outdoor na cidade, sabe? Foi nossos 15 minutos de fama e eu entendi que eu tinha um potencial gigantesco a ser explorado através da minha criatividade e através do momento que eu parava de reprimir o que me inspira, sabe? Tipo, ao invés de você alcançar a felicidade negando seus gostos, negando sua inspiração na Lady Gaga e na Beyoncé, cara, abraça isso, que vai sair coisas incríveis. E foi o que fez eu decidi sair da Bahia, porque eu tinha passado em Direito para poder fazer faculdade lá no interior da Bahia, eu ia para a UESB, só que eu falei, cara, eu quero trabalhar com minha criatividade, e aí decidi fazer comunicação, e comunicação está concentrada no Sudeste, né? Sim. Rio de Janeiro e São Paulo, e aí eu passei na UF e fui para Niterói. Nossa, eu amei que você falou, né? Eu parei de reprimir aquilo que me inspirava, né? Então, aquilo já te nutria e acho que isso é um bom questionamento para as pessoas, né? O que a gente talvez reprime que nos inspira, né? E o quão professores... Eu também tenho uma história com o professor, né? O professor de filosofia foi que me deu uma... Ele me deu um tá, assim, falou, então, mas surpreende as pessoas, sei lá, ele jogou uma brisa lá em mim que aquilo mudou muito, né? Com professores também, de alguma forma, a gente também já entrevistou uma professora aqui que faz esse trabalho em teatro, mas como professores também podem acabar dando esse pequeno, assim... Eu né? tenho noção que eu só sou o que eu sou por causa da escola que eu estudei. Eu vim de uma escola chamada Escola Curumim, que é uma escola que ensinava filosofia pra gente desde os 6 anos de idade. Mentira, então, sério? eu estava na primeira série aprendendo sobre Sócrates. Aí, na segunda série sobre Wittgenstein. E aí, assim, quando eu cheguei na 8ª série, Deus já estava morto, que Nietzsche já chegou, já tinha matado. Já estava lá segurando já o martelo de Marx e a foice, sabe? Tentando acabar com o capitalismo. E, assim, tudo isso eu devo muito a essa escola incrível, né? Que tentava realmente descolonizar nossa mente. E é o meu professor de filosofia, Jorge Batista. Que, assim, durante muito tempo ele foi uma figura paterna gigantesca pra mim. Um homem preto muito inteligente, que sempre pra mim foi uma referência, assim, muito positiva, muito foda. E eu sempre queria muito, assim, tirar notas altas pra ele, queria muito dar orgulho pra ele. Então, assim, sou muito grato. Palmas pra ele, gente, palmas.
E a gente falou da infância ser complexa, né? Ser triste, solitária. Mas quais características que você identifica naquela criança que permanecem até hoje e que, de alguma forma, hoje você releu elas, né? Talvez naquele momento fosse ser ruim, mas hoje você resgata. Eu tô nesse processo também, que eu falava, eu era uma criança muito quieta, observadora, e por muito tempo depois que veio a arte, eu acabei deixando de lado esse Gabriel que era mais analítico. E hoje eu vejo como isso retoma e como eu abraço esse lugar. Eu acho que quando eu lembro da minha infância, e tudo isso que eu narrei da minha infância, é porque o trauma marca muito, né? Exato. Só que antes desse trauma, antes dessa criança, assim, eu era uma bicha livre, sem nem entender o que isso significava ser bicha. Então, assim, na minha segunda série, tinha todo aniversário, né, um concurso pra ver quem dançava melhor ragatanga, né? As meninas lá dançavam. E eu ganhava de todas elas, entendeu? Porque eu era poderosíssimo, eu sabia a coreografia toda. Sério? Então, assim, ao mesmo tempo que tinha esse lugar, teve esse lugar, né, muito desse quarto escuro, teve também um quarto cor-de-rosa cintilante, sabe? De uma pessoa livre. E é isso, assim, acho que é bom lembrar desse momento também. Mas qual era a pergunta mesmo? Não, assim, realmente, quais características, né, quais qualidades, né, dessa criança livre? Eu sempre fui muito criativo, sempre gostei muito de me expressar através da arte. Antes de eu imaginar que eu cantaria, que eu faria qualquer coisa, eu sempre fui o desenhista da sala. Desenhava. Amava desenhar e eu tinha uma fixação por desenhar vestidos. Inclusive, gostava de desenhar vestidos azul turquesa, assim, que nem o seu. De verdade. Olha, sério? Eu começava pintando assim do verde e pro azul. Sério? E quando eu pensei em qual roupa eu ia usar, eu geralmente gosto de fazer um link com a pessoa, né? E pra mim, Spartacus lembra essa Grécia, enfim. Eu falei, será, gente? Será? E eu falei, tá. Olha, você desenhou. Você me desenhou. Eu te desenhei, olha. Como no Titanic. Eu amo que uma particularidade do Queer Box é que sempre tem momentos, assim, íntimos. Assim, eu não conheço as pessoas profundamente, mas sempre tem uma conexão muito especial. Por exemplo, essa do desenho. Sim, você tem alguns desenhos guardados ainda? Eu tenho uma pasta com alguns desenhos. Tem desenhos, tem letras de música também, porque eu aprendi inglês com a Emily, né? Eu tava agora no show do Evanescence, que aconteceu, o maior show da história do Evanescence. E foi muito especial pra mim, porque quem me ensinou inglês foi Emily do Evanescence. Eu pegava os cartazes, né, que eu comprava na banca de revista. Não entendia nada que ela tava cantando, mas todo dia na aula de inglês eu perguntava à professora, o que significa essa palavra? E de palavra em palavra eu fui aprendendo inglês com ela, assim. Incrível, incrível. Eu tô obcecado pelo desenho. Aí eu quero ver desenho. Eu fazia muitos desenhos, fazia algumas pinturas. E eu fazia arte com as letras das músicas, entendeu? Então, é tipo assim, imagina que eu usava as letras como uma forma de, sei lá, fazer sabe aqueles poemas com letras, com imagens, uma coisa meio assim, gráfica? Sim, sim. Então, eu fazia umas brisas assim. Todas as minhas capas de caderno? De matéria, sim. química, filosofia, eu me expressava assim, parecendo que eu tava fazendo um quadro, sabe? Tipo uma colagem. Exato. Nossa, eu amo colagem também, é tão incrível. Inclusive, uma professora de teatro, ela até, inclusive, um dos exercícios da aula dela era fazer um caderno de expressividade oral, verbal, física. Então, era através de colagens, de imagens. Então, que incrível, né? Eu sempre amei aula de arte, sempre foi uma das minhas aulas favoritas, assim, sabe? Sempre achei um lugar... A minha escola também buscava muito isso na gente, né? Fomentar esse lugar de artista. Fazer aula de teatro, já desde criança. Inclusive, eu estreiei uma peça na minha cidade, estrelei, né? Com um dos protagonistas, Os Quatro Elementos. Inclusive, eu postei no meu Instagram, eu com 12 anos lá, tipo, interpretando palavras que eu nem entendia a força do que eu tava falando sobre a guerra, falando sobre a morte, sabe? Sobre, enfim, tudo isso que estava acontecendo. E tinha esse lugar também da minha criança, de uma criança muito artista. Ai, que incrível. Mas naquela época ainda era mais uma diversão ou existia, talvez possa trabalhar com isso ou não? Assim, eu não sei se... quem é de cidade pequena deve me entender. Se você vem de cidade pequena, geralmente você entende que trabalhar... você vai pra escola pra virar ou médico, ou engenheiro, ou advogado. Qualquer outra coisa você não vai ganhar dinheiro, porque não tem trabalho. Então, assim, pra mim nem era uma possibilidade trabalhar com arte. Tanto é que quando eu comecei a usar minha criatividade na internet, né, que meu primeiro vídeo bombou, eu não imaginei em usar essa criatividade artisticamente, não imaginei nem virar youtuber. Eu falei, qual é o caminho que o povo segue que dá dinheiro? Era publicidade, né? E aí eu fiz comunicação, direção de arte. Mas nunca imaginei, assim, que eu ia acabar
vivendo tanto da minha criatividade. Isso é muito potente, né? Porque, na verdade, já estava latente em você, né? Já emergia, né? Que você falou, antes do quarto escuro, já existia a criança dançante, a criança vibrante, que, né, eu também... Eu amava cantar também, sabe? Então, assim, as primeiras músicas que eu Evanescence... Quais músicas? Evanescence. Ninguém me olhando, ninguém nunca imaginaria. Mas, assim, eu lembro que... eu não sei como minha família aguentava, porque as músicas que eu aprendia do Evanescence, eu cantava em plenos pulmões, quando eu ia, sabe, tomar banho no banheiro. Parecia que eu tava num estúdio, assim, gravando, sabe? E aí, I'm going under... Ia lá, sabe... E também quando veio as divas pop na minha vida, né? Quando eu tive contato com Lady Gaga, com Beyoncé, que ainda veio mais coreografia, aí eu começava a dançar dentro de casa, tentar reproduzir os clipes, sabe? Que tipo, legal. eu lembro que um dia eu fui tentar dançar Poker Face no banheiro de casa e eu quebrei o chuveiro. Porque tinha uma parte da coreografia que girava o braço assim. E aí, quando eu vi, tinha explodido, tava vazando, eu tinha que chamar o vizinho. Você pra deu poder... uma braçada no chuveiro? Ai, gente, mas eu tava no palco ali, na minha cabeça, eu tava no clipe. É isso. Quantos banheiros foram ressignificados nessa construção, né? Engraçado que eu não tenho esse momento de dança, mas eu tive algum momento quando era criança, tipo, que eu imitei a Thalia, que eu dancei um samba dentro do ônibus. Mas aí tem aquela coisa, né? A repressão congela, né? Então, a repressão atrofia. Um dos momentos que eu lembro de maior repressão que eu tive foi porque eu tava começando a usar YouTube, né? Comecei a usar YouTube muito jovem. E comecei a gravar as coreografias que eu aprendia. Então eu ia para o fundo da minha casa e começava a aprender a dançar Bad Romance, Love Game. Eu estava vivendo, meu amor, The Fame Monster, né? Aquela era babado. E aí eu começava a filmar e botar no YouTube. E assim, os meninos da sala, eu lembro que no dia que eu botei, era Orkut ainda, né? Botei lá no meu Orkut. Aí os meninos disseram assim, Spartacus, que ridículo. Que coisa tosca. Por que você botou isso? Tira isso agora. E aí eu me senti tão reprimido, sabe? Eu excluí aquele vídeo, eu queria muito ter esse vídeo até hoje, não tem. Não, é uma pena. No intervalo, eu dançava às vezes no intervalo e parei de fazer isso e fui reprimindo. Eu sinto que agora eu tô tentando recuperar isso, né? Tô fazendo aula de dança afro com Tainara Cerqueira, né? Afroiá é um lugar incrível, eu faço toda terça e quinta. E é uma forma de recuperar não só a minha dança da minha criança, mas uma dança ancestral de fato, né? A dança dos orixás. Então... é isso, mesmo que a gente tenha essa repressão, é possível tirar ela. Exato. Agora, uma coisa que eu gosto muito de falar quando a gente fala de infância, né? De alguma forma, essa criança vive, né? Sempre viverá dentro da gente. E hoje, sendo mais maduras, né? Mais autônomas de nossas vidas, a gente tem recursos para poder cuidar dessa criança da forma que nós gostaríamos de ter tido, né? Porque, obviamente, nossos pais fizeram o que puderam e, né, é inegável que eles vieram de outras criações. Então, hoje, tendo mais consciência de si, da história, deste passado, o que você falaria, o que você gostaria de falar para essa criança, ou o que você gostaria de ter ouvido do Spartacus de hoje, lá atrás? Se pudesse, de alguma forma, lá, a criança, abrir um portal e ver daqui tantos anos, esse será você. E ele vai te dar um conselho. O que você falaria? O mundo é de quem faz, não de quem julga você. É simples. Inclusive, é uma frase da minha música Lenda, né? Que tem em todas as plataformas. Acho que, assim, isso relaciona muito com a minha arte. Sim. Né? Nesse momento, eu tô lançando um EP, onde nesse EP eu tô falando através de um alter ego, que representa essa minha versão elevada, superior. E eu falo o que eu gostaria de falar pra mim mesmo. Então, imagina, assim, o que é que você... Sempre que eu pensava minhas primeiras músicas, o que escrever, eu imaginava o que é que eu gostaria que alguém me falasse nos momentos de dificuldade, sabe? E é isso que essa versão elevada, quase que eu criei um pai pra mim mesmo, né? Pra poder me dar essas mensagens de força. Chamado Esparta, esse é o alter ego, que é a minha versão confiante. Nossa, eu tô amando, Vitor. E aí, tem uma música, né, que foi o primeiro single do álbum, chamado Lenda, e nessa música... fala exatamente sobre confiança, né? Sobre a importância de você confiar em si mesmo quando todos te julgam, quando todos estão debochando de você no colégio. E aí, na música eu falo, é meu direito sonhar, ninguém pode me deter. A gente é baobá, gigantes podemos ser. Muitos irão duvidar, mas eu não me importo não. Eu tenho meus orixás, minha determinação. É muito fácil falar, o difícil é fazer. O mundo é de quem faz, não de quem julga você. Onde podemos chegar, tá além da imaginação.
querida, eu sou uma lenda em formação. Incrível. E aí, essa lenda em formação é uma referência a Beyoncé, né? Porque acho que essas Eu divas... assisti o vídeo. Essa entrevista é lendária, né? Não, Histórica. você falando Você também viu? sobre... Então, mas acho que essas divas pop também, pra mim, tiveram um papel muito grande de serem essas figuras maternas, que me davam essas mensagens. Quando você falou pra mim o que é que Spartacus, o criança, precisava ter ouvido? Eu ouvi da Lady Gaga. Quando eu não tive um pai ou uma mãe pra falar assim, levanta a cabeça, menino, você é maravilhoso. Eu tinha a Lady Gaga me falando, você é bonito do seu jeito, Deus faz tudo perfeito, você tá no caminho certo, você nasceu desse jeito. Então, Exato. eu sinto que essas referências continuam comigo e hoje fazem parte de mim, assim. Tanto a Lady Gaga, Beyoncé, Karol Conká, Emicida, são vários, assim. E quantas pessoas vão poder também, a partir de você, que te seguem, que se inspiram, né? Podem falar, nossa, eu também tenho você para ouvir aquilo que eu gostaria de ouvir e que eu não escuto no meu meio social. E eu acho que isso é uma ferramenta importante que a gente pode fazer, né? Porque uma ferramenta de diálogo interno. Muitas vezes a gente fala com nós mesmos de uma forma muito dura. Sim, com certeza. Eu, às vezes, me pego muitas vezes incorporando as frases negativas, as críticas, as violências que eu sofri na minha vida comigo mesmo. Exato. Então, às vezes, sei lá, né, na minha primeira aula de dança, né, que a primeira aula de dança afro, você sai, se sente humilhado, né, que você tá todo mundo, os bailarinos da Beyoncé na sua frente, e você dançando, não conseguindo pegar nenhum passo. E aí eu sentia que na aula, eu me falava assim na minha cabeça, né, você é um lixo, você tá estragando a aula, que péssimo, sai daqui. Inclusive, as primeiras aulas que eu fiz, teve uma que eu até desisti, sair no meio da aula, assim, porque eu senti que eu tava estragando a aula. E depois você para pra pensar assim, você fala assim consigo mesmo, você falaria assim com outra pessoa? Você chegaria pra alguém que tá com dificuldade na aula e falaria, você tá estragando a aula, você é uma vergonha, você é um lixo? Então, tentar ter um diálogo interno mais saudável com nós mesmos é um dos primeiros passos pra gente conseguir se libertar desses traumas, sabe? Com certeza. Eu amei eu adoro os arquétipos, adoro esses alter egos e você dizer que tem esse eu superior que é mais compassivo, né? Eu acho que além de nós termos sofrido muito represálias e também como artistas, né? Marcar o nosso lugar ao sol, mostrar a nossa arte potente, né? Tem um lugar muito de cobrança, né? De auto-chicotear e esse alter ego que a gente pode ouvir, né? Que seria esse ser mais espiritual, mais elevado, que realmente vai conseguir olhar mais com acolhimento, com mais generosidade. Sim. Né? Eu tô aqui amando porque eu vou fazer essa lição de casa. Porque o artista, né, o Morgante, tá aqui, né? Mas e esse ser aí, que é para além da criança, que eu abracei, o Morgante que enfrentou, e esse outro lugar? É um lugar pra gente se pensar. Minha primeira música era uma música que ela falava muito sobre resistência, né? Sobre a importância da gente não desistir. E eu imaginei, o que é que eu falaria pra mim mesmo no momento de dificuldade, onde eu tô passando por algum momento de caos, assim. E aí eu escrevi, pode acreditar que depois da chuva vem um dia de sol. Se vem tempestade, confia que o tempo vai ser seu farol. Geral no mesmo barco, em altos e baixos, você não tá só. Segue que amanhã vai ser melhor, você já venceu coisa pior. E aí, enfim, né? Você que é artista também, você sabe como às vezes as pessoas interpretam a gente errado. Exato. E são escrotas com nossa arte. Então, tem gente que falou assim, ai, coach, não sei o que e tal. Não, isso é um processo meu interno. Sim. De tentar me ajudar, me tirar do buraco. E depois eu compartilho esse processo com as pessoas. Então, assim, a minha arte vem muito desse lugar de autenticidade. Minhas músicas eu fazia pra minha psicóloga. Sério. Porque ela viu que esse alter ego era uma ferramenta que eu criei pra poder encontrar confiança dentro de mim. Porque às vezes a gente tem uma noção de eu muito sólida. Tipo assim, quem é Spartacus? Aí eu vou falar, Spartacus é um garoto meio tímido, inseguro, porque muita gente na internet critica ele, porque, sei lá, ele tem vários problemas e tal. E aí parece que a gente se fixa nessa identidade. E quando a gente vai viver nossa vida, a gente acaba atuando, interpretando essa persona, sabe? Então, exato. Nessa situação, quem é que eu tenho que ser? Eu tenho que ser a pessoa insegura, eu tenho que estar aqui assim, tenho que estar fechado, tenho que estar encolhido. E aí você passa a entender, quando você faz esses exercícios de pensar outras possibilidades de você descobre que você pode ser múltiplo. Eu posso agir de qualquer forma que eu quiser. Basta eu colocar minha mente para pensar da forma correta. Outras possibilidades de você. E é para isso que a gente acaba indo pro lugar do queer job, né? Porque a gente
vem de uma infância, né? Múltipla também, né? Talvez ainda não conseguindo se apropriar desses recursos, né? Mas se inspirando muito nas divas, as divas dando esse lugar. Eu falo de diva, mas também aqui, ó, Whitney Houston. Olha! Tá aqui, né? It's not right, but it's okay. E So Emotional. E essa aí é um hino das gays, porque toca na balada direto. Até hoje. Não é? Não, mas é incrível. E justamente ela veio de um lugar que eu fiz a tatuagem, porque tinha momentos muito depressivos, né? Que eu acabava tendo... me machucava, e eu tatuei pra lembrar disso. Nem sempre vai estar certo, mas é ok. Que nem você falou, dias melhores virão. Você já venceu coisa pior. Tem uma frase que eu coloco no quadro, que é de uma música da Whitney, que é: eu sempre fui forte e sempre serei, e serei cada vez mais. Então, como essa admiração, né, que começa com as divas pop, te conecta a esse comunicador e artista, né? Então, no início de tudo, nos primórdios de tudo, eu achei que trabalhar com minha criatividade significava trabalhar como publicitário, né? Então eu fiz comunicação, me formei na Universidade Federal Fluminense, fiz pós na Miami School de Nova York, me formei lá. E aí trabalhei por um tempo como diretor de arte em agência. Só que durante esses momentos onde eu estava trabalhando, né, meu primeiro emprego foi na Globo, e aí lá eu fiz várias campanhas de novela, ajudei a fazer identidade visual de projetos lá dentro. E em um momento eu comecei a entender que, por mais que aquele fosse um trabalho com muito status, principalmente para alguém tão jovem como eu... Quantos anos você tinha? Eu tinha 21, 22 anos, e muita gente via uma pessoa dessa idade na Globo e falava, meu Deus, né? Porque tinha um status, né? Sim. E aí, mas eu sentia um vazio de sentido. No início, quando vazio de sentido. Isso às vezes eu falo para minhas filhas drag, elas falam, mas eu faço isso pra quê? Eu tô fazendo isso, mas eu não sei. Então, qual é o sentido da arte? Qual é o sentido da ação? Qual é o sentido da atividade? Exato. E assim, eu sentia que não me preenchia aquilo ali. Podia até preencher financeiramente, até me colocar numa posição legal, mas eu sentia que eu podia usar minha voz para mais. Como as pessoas que eu admiro, né? E aí eu comecei, era um momento onde eu estava começando a me empoderar, a entender mais sobre as opressões que atuavam sobre o meu corpo, não só Sim. opressões de gênero, mas principalmente opressões raciais, né? Me entendendo... Que inclusive esse espaço aqui é para você se sentir livre para falar muito sobre isso, sim. Né? Sinta-se à vontade em dizer sobre essa caixinha também. Então... É isso. Foi um momento que eu comecei a entender que muitas das rejeições que eu vivia na vida eram também pelo fato de eu ser negro, que eu não era simplesmente feio, eu era racializado. Então, até o meu próprio gosto, até os meninos que eu procurava nas festas, né? Eu achava que eu tinha um tipo de menino que eu gostava, né? Que era um branquinho alternativo. Eu falei, pô, como é que eu não gosto de pessoas que são como eu, sabe? E eu comecei a ler muito sobre isso. Era um momento que eu estava lendo muitos textões no Facebook, né? Então tinha toda aquela troca coletiva, aquele diálogo acontecendo na internet. Eu lendo muito no GLDs, né? Que é um site no Instituto da Mulher Negra do Brasil, que é histórico aqui. E eu comecei a, dentro da Globo, ter também workshops para poder passar para as pessoas para ter um impacto maior das campanhas que a Globo fazia. Então, estava aprendendo, tipo assim, como usar as redes sociais para poder fazer as pessoas chegarem mais na campanha da novela. Falei, cara, eu vou usar esse conhecimento para passar o que eu quero falar, sabe? E teve um dia que tava rolando uma polêmica sobre apropriação cultural na internet. A Anitta botou trança para poder gravar Vai Malandra. Sim. Todo mundo só falava daquilo. Eu fiz um textão para poder explicar o que era apropriação cultural, porque para mim a discussão estava totalmente perdida. Ninguém leu meu texto. E eu falei, então vou fazer um vídeo, vou usar tudo aquilo que eu aprendi no workshop da Globo das redes sociais e vou botar. Esse foi o primeiro vídeo? O primeiro que estourou, nessa assim. Pegada. O primeiro que estourou. O Spartacus, como as pessoas mais conhecem, né? Era Descomplicando Textões na época. E aí, era uma diva pop, como sempre, né? Me inspirando numa diva pop, Anitta, e trazendo a minha bagagem social, crítica, para poder embalar isso, né? E aí é um vídeo onde eu explico para as pessoas, dou uma noção básica do que é apropriação cultural, que é um problema muito mais complexo do que simplesmente uma pessoa branca colocando tranças. E aí foi um vídeo que teve 4 milhões de views. E aí do dia pra noite, assim, o Quebrando Tabu me compartilhou. E aí eu falei, meu Deus, 12 mil seguidores e pessoas querendo mais. E muitas pessoas que inclusive comentaram assim, né? Eu via nos compartilhamentos, né? Senhoras brancas de idade falando, meu Deus, eu achava que a apropriação cultural era mimimi até ver esse vídeo. Agora eu concordo, incrível. Agora eu acho que é algo importante a ser debatido. Falei, assumi como missão, assim, sabe? Você acha que é a partir daí que muda o caminho? Aí
eu acho que uma das primeiras vezes que muda o caminho, né? Porque tem várias mudanças. Mas assim, a grande... De publicitário pra creator, o momento que eu decidi falar assim, ó, acho que dá pra eu poder viver disso, foi nesse momento. Foi isso aí, né? É. E o que você falou agora no final, que entendi minha missão. Eu senti naquele momento, inclusive, era meu slogan, descomplicando textões, porque as pessoas achavam que eu falava muito didaticamente, de forma simples e fácil, coisas que eram complicadas. Então, a apropriação cultural, as pessoas imaginavam um bicho de 7 cabeças. Eu consegui explicar em 3 minutos, e as pessoas, até uma pessoa da 5ª série, conseguia entender. Inclusive, muitos professores de 5ª série passam meus vídeos hoje nas escolas. Sério? Olha que pra poder incrível. explicar. Eu particularmente acredito que isso seja um dom, com certeza. Eu gosto muito de... E também, até mesmo vem de um lugar de desconforto, né? Eu sentia que eu tinha que explicar muito para algumas pessoas coisas simples e eu queria muito que as pessoas entendessem. Mas não só entender, mas facilitar Comunicação, entendimento. A comunicação, elaborar melhor. Isso é uma necessidade que você apontava antes ou isso veio depois? Você já percebia essa necessidade de elaborar melhor, elucidar mais? Eu sentia isso no meu dia a dia, assim, por exemplo. Eu tô vivendo com meus amigos toda essa discussão, a gente entendendo sobre o valor do nosso cabelo, a gente entendendo sobre o orgulho da nossa cor. E aí eu chegava no meu trabalho e aí tinha vários publicitários que não estavam inseridos nessas discussões. E eu, às vezes, tentava explicar pra eles, assim, gente, o que é transfobia, sabe? Coisas básicas. Você não pode falar que o meu cabelo tá desarrumado só porque não tá cortado. E aí, nessa coisa de eu explicar para essas outras gerações, né, as discussões do Facebook de uma forma mais didática, eu acabava já fazendo isso de forma offline. Eu só botei isso online. E aí acabou tendo uma repercussão muito grande. Tinha vídeos assim que batiam... Todo mês tinha um vídeo que batia 1 milhão de views. E eu comecei a realmente fazer isso por uns 2 anos, assim, sabe? Inclusive eu usava muito notícias para poder pegar a notícia e contextualizar, explicar sociologicamente, né, questões sobre meritocracia, sobre colorismo, enfim. Só que isso tudo foi num período muito conturbado para o nosso país, principalmente para pessoas como nós, que é o momento onde a gente tem a ascensão da extrema-direita e daquele homem lá que eu não vou citar o nome, né? Que é isso. E para pessoas como nós que estavam pautando essas discussões na internet, ficou um momento muito complicado. E assim, minha saúde mental foi destruída por fake news, discurso de ódio, pessoas mandando mensagens super violentas pra mim. Eu não sabia onde eu tava me metendo, né? Entrando na internet, eu nem sabia o que era cancelamento. E aí, quando eu vi, assim, eu fiquei muito fragilizado por tudo que eu vivi. E eu falei, eu preciso arranjar uma forma de estar nesse espaço saudável. E foi o momento que eu falei, não dá pra ficar falando só do que me incomoda, eu preciso falar do que eu gosto, do que eu amo. Parecia que eu era o que me inspirava a criar era só a raiva, né? E eu falava, cara, como é que meu emprego é ter raiva? Que emprego dos sonhos é esse que as pessoas estão admirando, mas eu sou pago pra estar na frente da câmera com raiva. Então, eu olhava pros youtubers brancos e eu via eles falando das coisas que eles amavam, de viagem, né? Falando de, sei lá, de sonhos. E eu falei, cara, eu preciso conseguir fazer isso também. Mesmo que as pessoas queiram me ouvir só reclamando do racismo, que é uma pauta importante e que não tem como eu deixar de reclamar, porque até hoje isso é um problema pra mim, mas eu não sou só isso, né? Não dá pra me reduzir a isso. Mas eu gosto muito, isso eu vou até falar depois, mais pra frente, porque você fala dessa raiva que também motiva, ela é uma incentivadora também, tem um lugar de incentivante. É uma energia criativa. Dá pra você odeia. Tinha até uma campanha publicitária famosa que eu não lembro a marca, que o slogan era odeie algo, crie algo. Porque você, a partir das coisas que você não gosta, você pode imaginar na sua cabeça as que você gosta para poder fazer acontecer. Então, era um motivador para mim muito grande, o criativo, né? As coisas que me incomodavam, mas eu falei, é algo que não é saudável para mim, viver só da raiva. E foi o momento que onde as divas pop retornaram à minha vida. Eu ia falar justamente das divas pop, voltando, e aquilo que você fala, né? Que você encontrou a sua diva pop dentro de você. E isso pra mim é muito drag. Tá? Porque eu falo que a drag, ela transcende, ela não é criada, ela revela. Sim. A gente vê muito, mas a gente, de alguma forma, aquela diva reflete aquela diva de dentro. E como foi esse momento de descobrir a diva e como ela é, assim, como a gente descreve? Então, nesse momento onde eu tava precisando me reinventar, eu decidi falar das coisas que eu amava e eu abri uma live no Instagram, porque foi bem no momento da pandemia, né? Todo mundo abrindo aquelas lives. Sim. E aí eu falei, cara, tô aqui na frente da câmera, a galera tá assistindo, preciso falar algo. O que é que eu vou falar? Eu olhei pros meus lados, estavam lá meus CDs, da Lady Gaga e da Beyoncé. Eu falei, quer saber?
Gente, ó, vou falar pra vocês a carreira da Lady Gaga, ó. Esse aqui foi o primeiro álbum, The Fame. Just Dance, ela começou com essa música, deu muito trabalho pra poder chegar no topo da Billboard, mas chegou. Depois ela veio com Poker Face. E aí, assim foi 1 hora de live, eu não vi o tempo passar. Eu falei, gente, eu posso fazer conteúdo sobre isso. Liguei a câmera, fiz uma série falando sobre a carreira da Gaga, botei no YouTube. E aí, assim, logo depois eu já aproveitei e comentei o álbum da Pabllo, que tinha acabado de ser lançado. E aí, a Pabllo não só viu alguns vídeos da Gaga, como também viu o vídeo que eu fiz sobre ela. E me postou nos stories dela. E me seguiu e me mandou um áudio. E assim, naquele momento... Sério? Imagina se foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Porque eu era muito cadelinha da Pabllo Vittar. E eu falei, meu Deus, da Pabllo Vittar! Tá, ela, assim, foi um apoio pra mim muito grande naquele momento. Sim. E aí eu falei, cara, eu vou continuar. E aí fui falar, analisar o Lemonade, porque é isso. Eu sempre fui fã da Beyoncé, mas na minha cabeça eu construí na internet muito orgulho de ser preto, orgulho de ser negro, né? Falei muito sobre temas raciais, sobre Martin Luther King e Marielle, mas o meu lado gay eu escondia totalmente. O povo me conhecia como um cara que fala sobre ser negro, não um cara que fala sobre ser gay. E aí... Olha. Eu reprimi essa parte das divas pop porque eu achava que era coisa alienada, sabe? Gostar de diva pop... Que é superficial, É. né? Que é só a parte... Eu até vi um stories meu antigo que eu naquela época eu com cabelão Black Power, eu falando assim, gente, eu adoraria ser esses gays assim que gostam de ficar falando só de diva pop, mas o racismo tá me destruindo, não tem como eu fazer isso. E eu parei pra pensar, tem como fazer os dois, né? Tem como fazer os dois, tem espaço pra tudo. Tem caixinha pra tudo. Exato. Né? Olha o Lemonade. Olha o que a Beyoncé tá fazendo em Formation. Foi As duas coisas juntas, inclusive. Então foi o momento que eu peguei lá Formation pra poder analisar. Foi o momento que eu peguei o Lemonade pra analisar. E foi um casamento perfeito entre as coisas que me incomodavam e as coisas que me inspiravam. E foi uma obra assim... Eu amo que... as coisas que me incomodavam, as coisas que me inspiravam. Olha como isso é tão me complementam, potente. porque eu não sou uma coisa só nem a outra. E aí, sim, foi um trabalho que tocou muita gente, que até hoje muita gente manda mensagem falando assim, meu Deus, eu entendi o álbum da Beyoncé por causa da sua análise, e assim, isso salvou meu casamento. Tem pessoas que já falaram assim, sabe? Isso é tão incrível. É poderoso, é poder da arte. Poder da arte. E nesse momento eu entendo que eu sou canal. Né? Ali eu estava sendo canal para as pessoas entenderem e se conectarem mais com a discussão racial que a Beyoncé propõe no Lemonade, com a discussão sobre saúde mental que a Lady Gaga propõe no Cromática, com a discussão sobre feminismo que a Anitta propõe a carreira toda, com, enfim, toda essa arte que existe no pop, que às vezes é muito desvalorizada. Muitas vezes as pessoas veem o pop como algo só superficial feito para vender. Claro, tem esse lado também. Mas tem muito artista que hackeia a indústria, que consegue usar o que é mais popular, o que é mais comercial, para poder passar mensagens poderosíssimas, né? Então, o pop, inclusive, é um lugar também para facilitar, mas e também de abusar desse lugar cotidiano para fomentar discussões importantíssimas. Exatamente. Mas essa diva, eu quero saber mais como ela é. Então, eu vivi todo esse processo, né? Inclusive até a MTV me convidou para ser apresentador da MTV por causa disso. Trabalhei lá 2 anos, entrevistando vários artistas. E aí, quando eu tava na MTV, entrevistando todos esses artistas, eu comecei a me inspirar muito por todas aquelas entrevistas. Né? Eu tava um dia conversando com a Ana Vitória, e nas entrevistas era tipo assim, não era eu sendo pago e tentando ser o melhor apresentador. Eu tava lá como aluno, sabe? Querendo realmente aprender com o entrevistado. É o que eu tô fazendo aqui, querida? Então, e aí, eu tava, assim, depois que você conversa com os maiores artistas da música brasileira, não tem como você não se inspirar. Eu tava conversando com a Ana Vitória e perguntando como é que você faz pra compor. E ela falando, pra compor, você pode primeiro começar a aprender a tocar no instrumento, não sei o que e tal. E aí eu entrevistei Ludmilla, entrevistei a Anitta no VMA. E todas essas conversas começaram a me motivar a encontrar também a diva pop dentro de mim, né? Porque nesse processo, como eu falei, eu tava fazendo terapia para lidar com várias questões. E eu comecei a imaginar como seria a minha versão mais confiante, né? Para poder lidar com a minha versão mais insegura, que às vezes estava abalada pelos ataques da internet e tudo mais. Sim. E eu falei, minha versão mais confiante não ia ser alguém que só analisa as divas pop, entrevista a diva pop. Ele seria uma diva pop, meu amor. Ele seria uma diva pop que canta rap e pagodão baiano e que usa a sua arte para poder inspirar e para poder fortalecer sua comunidade. Criei, assim, um quebra-cabeça que mistura, sei lá, Beyoncé com Emicida, com Karol Conká, com Sanha, e criei Sparta, que é essa diva pop. E aí eu acho muito interessante, né? Porque realmente... É a Sparta, é esse... Então, isso que é interessante. É o Sparta. Porque por mais que eu vejo muita gente, muitas pessoas LGBT fazendo isso, né? Criando esse alter ego com uma troca de gênero. Exato. No meu lugar, no meu processo, Sparta, ele era um homem.
só que um homem livre. Então, Um homem livre do próprio machismo, né? Da própria... Então, é um homem que, assim, que empina, que dança livremente, sabe? Que usa rosa, que dá pinta, sabe? Pra mim, a minha versão livre era um homem que é livre, sabe? Eu tô tão identificado com essa frase porque quando a drag se constrói na minha vida, vem nesse lugar mais dona de casa, matriarcal, mãe, conselheira, e a drag nesse processo de descobrimento da própria drag, eu me vejo muito assim. Hoje, eu, Morgante drag, me vejo muito mais com características mais desse homem diferente, não um homem que eu aprendi a ser, Exato. não um homem que a sociedade me colocou, é um homem que é livre Um homem que você cria. um homem que eu crio, que tem o bigode, mas necessariamente não é o pelo que define a expressividade, mas o cabelo, enfim, eu amei isso, amei muito. Muita gente se confunde até, fala assim, Esparta, e acha às vezes até que, sei lá, que eu tô com alguma questão de não tá entendendo, querer trocar de gênero, mas não, sabe? Eu simplesmente encontrei uma forma no meu gênero pra poder expressar a minha liberdade. Encontrei uma forma no meu gênero pra poder me expressar. Eu tenho uma coisa que eu falo muito aqui, que a gente vai fazer várias camisetas com várias frases. Essa é uma delas. Inclusive, eu se acedi os direitos aqui no início, eles mandaram assinar um contrato, foi isso que aconteceu. Inclusive, na verdade, e tem coisas que já são suas. Se eu usei uma frase que tá na sua música, aí é culpa minha. Aí a galera vai bater na sua porta pra poder processar. Essa frase aqui, como tá, ela tá lá no... Mas é isso, Ele assim. já pagou, como chama o imposto da música? Esqueci. Os direitos, já registrei todas as letras. Então tá certo. Lá no ECAD. Mas assim, ECAD, é muito louco como nesse processo de fazer Esparta ganhar vida, foi muito simples. Era simplesmente assim, nas minhas decisões do dia a dia, eu me perguntava, o que Esparta faria? Porque eu sei o que eu faria. Por exemplo, você gravaria uma música com, sei lá, o produtor da Carol Conká? Eu olhava pra mim. Falava, não, pelo amor de Deus, Esparta, isso é ridículo. Me dava até vontade de rir. Eu achava tão ridículo que me dava vontade de rir, imaginava fazendo isso. Mas eu imaginei, o que Esparta faria? O que minha versão confiante, elevada faria? Ele faria isso com certeza. Ele com certeza ia começar a carreira dele com uma produção foda, com pessoas que trabalham com quem ele já confia. E assim, e aí, isso foi o início de uma caminhada muito louca. Porque quando eu vi, eu falei assim, como é que Esparta lançaria essa música? Ele não faria um clipe aqui no Brasil, ele gravaria um clipe em Nova York, sabe? Ele iria no Brooklyn, onde nasceu o hip hop, e faria uma grande festa misturando a comunidade LGBT brasileira e norte-americana para mostrar que nós somos uma comunidade global. E ele cantaria em 2 idiomas, porque ele sabe que a mensagem dele é pro planeta todo. Todos nós, como comunidade, precisamos de resiliência e de resistência. E aí, assim, eu fui deixando Esparta tomar decisões por mim. Eu falei, como é que eu vou lançar essa música? Vou, sei lá, jogar só na internet? Não. Esparta faria um mega evento. Contrataria o lugar mais chique de São Paulo, contrataria uma casa de ballroom para poder se apresentar, faria um open bar de Acarajé, chamaria os influenciadores mais incríveis da sua comunidade e faria uma performance ao vivo. Ele cantaria ao vivo com 2 bailarinos. E tudo isso eu fiz. Porque eu estava deixando Esparta, estava vivendo a vida de Esparta. Incrível, sabe? Isso é muito incentivante. Eu gosto até de falar nesse lugar de incentivante, né, de motivante. Olha, eu quero criar a minha também, hein? Eu vou pensar, vou pra casa, vou dormir hoje, vou ficar pensando. E aí a gente tá falando agora, né, pra encerrar o Queer Job, o comunicador, cantor, né, o comunicador que canta, o cantor que comunica, né? Brevemente, as letras que você colocou aqui são letras fortes, são letras que dizem muito. Então, como é essa relação, né, de estar comunicando, de vir comunicando problemáticas necessaríssimas e como cantar essas narrativas? Eu sempre vi arte como uma forma de comunicação. Então, pra mim, todas essas cantoras, elas estavam muito mais do que cantando, elas estavam me passando ideias. Elas estavam conversando comigo, sabe? Inclusive, a própria letra de Born This Way, da Lady Gaga, é um diálogo da mãe dela com ela. Então, assim, pra mim é só uma outra forma de eu conseguir fazer com que minha mensagem chegue nas pessoas, e eu acho que é a forma com mais potencial de tocar elas, porque a arte realmente transformou a minha vida. E eu me vejo num lugar múltiplo, porque uma das minhas maiores referências é Sun Ra. E Sun Ra, ele foi o fundador do afrofuturismo, ele era um jazzista, intelectual, filósofo, cineasta, um cara que ele era múltiplo, ele era foda em vários lugares, várias áreas, e exatamente por ele ser foda nisso tudo, que ele conseguiu ser a potência que ele é e criar um movimento que é o afrofuturismo, que é imaginar uma
realidade preta que não seja dependente só da colonização, da escravidão. Ele fala como é que a gente consegue imaginar o que é ser preto na sua potência, com tecnologia, com recursos, e não só falando lá da gente sendo escravo, não sei o que e tal. Porque é importante falar isso, mas nos reduzem a isso, sabe? Então, eu acredito que para ser a minha versão mais potente, eu tenho que me permitir ser múltiplo. Eu não posso estar em caixinhas. Não dá pra falar assim, mas ele é youtuber. Como é que ele quer agora apresentar? Ele é apresentador, agora ele inventou de cantar. A realidade é que, independente do que as pessoas acham, o que se concretiza é o que eu escolho fazer. Então, se as pessoas concordarem ou não, acharem estranho ou não, se eu estou cantando, se eu estou fazendo arte, se eu estou apresentando, se eu estou criando, eu sou um creator, apresentador e artista. É um fato. Porque quando eu morrer, esse é o legado que eu vou deixar. E na minha cabeça só martela aquela frase: o mundo é de quem faz, não de quem julga. Inclusive essa frase é de Carol Conká, da música É o Poder, que aí é uma referência que eu botei na minha música. Como eu falei, né, a gente acaba incorporando elas pra gente. Com certeza. Mas isso. Vou incorporar também agora na minha vida, e espero que as pessoas que estejam ouvindo e assistindo, isso entre de alguma forma no seu dia a dia. E falando de inspirações, a gente falou de inspirações, nós temos nosso quadro, cadê, gente? Eu sempre me perco onde tá aqui, ó. Queer Inspira. Além de falar sobre suas inspirações, é um campo para projetar inspirações alheias, né? A gente, a partir de Spartacus, de Esparta, o que você gostaria que as pessoas se inspirassem, né? Pode ser ideias, pessoas, músicas, né? Aquilo que você quer propor de inspiração para as pessoas. O que eu quero propor de inspiração para as pessoas. Tem muita coisa, claro. Eu sei que tem Olha meu canal, tem muita coisa lá. Ele mesmo, claro. Mas algo que seja mais particular, algo que talvez as pessoas não saibam tanto, algo que tenha feito parte do seu momento atual, talvez. Olha, eu li tal coisa, vi aquele vídeo, ou então se inspira a colar. Acorde e respire 10 vezes, sei lá. Enfim, quais elementos inspiracionais você gostaria de compartilhar para as pessoas fazerem também na vida delas? Então, uma coisa que me ajudou muito no meu processo artístico foi entender mais sobre espiritualidade e energia, né? Porque para mim, principalmente a arte é uma forma de você provocar energia nos outros, né? Sim. Então, tem música que eu ouço que faz eu sentir raiva, tem música que faz eu chorar, tem música que faz eu querer dançar. Quando eu ouço Cuff It, lá da Beyoncé no Renaissance, me dá uma alegria. Sim, sem parar. Incrível, Então, eu acho que fazer arte me fez também entender sobre energia. E eu tenho me conectado muito, assim, me inspirado muito a entender sobre realmente, assim, os orixás, sabe? Exu, que abre todos os caminhos e que eu saúdo sempre. Iemanjá, que foi uma pessoa que realizou todos os meus sonhos, de verdade, assim. Eu coloquei a intenção pra ela. Iemanjá? Não. Então, o Exu nunca deixou eu descobrir de quem eu sou. Eu já fui no terreiro, mas ele nunca deixou eu descobrir quem é de fato minha mãe e meu pai. Minha mãe sempre fala que Exu entra no meio e não deixa saber. Sério? Não é o momento ainda. Olha, mas, interessante. mas, assim, Iemanjá realizou todos os meus sonhos esse ano. Foi impressionante, assim. Eu coloquei minha intenção pra ela pra poder fazer as coisas acontecerem e tudo aconteceu de forma mágica. Então, hoje uma coisa que é essencial para minha arte é aprender mais sobre essas energias, e os orixás são uma forma de você nomear essas energias. Exato. Né? Orixás são forma de você... São representações da natureza. Né? Por isso que a gente fala, Iemanjá é o mar, Oxóssi é a floresta, enfim, Oxalá é o céu. Então, a gente é natureza. Entender essas energias da natureza é entender a gente, é entender nossas emoções. Exato. Somos natureza. Eu gosto muito dessa frase, porque de alguma forma parece que a gente se domesticou tanto, né? Se capitalizou tanto, viramos máquinas. E na verdade nós somos energia. A gente acha que se elevar é se separar da natureza, né? Exato. Se elevar é você ir pra capital, ir pra longe do mato, e você ir lá e ir pra um lugar um prédio. E assim, pra mim, as coisas mais potentes acontecem realmente quando eu me reconecto comigo mesmo. E é na natureza, é no mar, é na terra. Então, pra mim, é lá que tem a minha maior inspiração, que é ancestral. Então, qual hábito talvez você gostaria de compartilhar? Você falou, né, de se conectar com até a fisicalidade do espaço, mas quais hábitos têm feito parte desse processo de conexão espiritual, né, consigo mesmo, assim? Assim, antes de tudo, eu acho que tem muito de você estudar, né? Aprender com os conhecimentos das pessoas que já estão nessa busca há muito tempo. Então,
Pra fazer meu álbum, eu fui muito no terreiro conversar com o pai Rodney, entendeu? Aprender sobre os orixás. Acho que ter essa humildade de aprender com as pessoas que estão aí aprendendo sobre isso antes é muito importante. Eu leio livros, mas na minha prática espiritual do dia a dia, né, eu tenho o meu altar, onde lá eu coloco as coisas sagradas para mim. Então, por exemplo, eu crio afirmações para me ajudar no dia a dia. Esses dias eu postei... eu gosto disso. Esses dias eu postei um conteúdo que não foi bem no algoritmo, né? Sim. Pouca gente curtiu, pouca gente... E aí aquilo começou a afetar a minha saúde mental e fazer eu me sentir mal. Todo mundo sabe o que é isso, né? Me sentir flopado. Sim. E aí, só que aí na minha cabeça, eu tenho uma prática espiritual diária, que é acordar, eu vou pra frente do meu altar e eu medito. E lá tem todas as estátuas dos meus orixás, tem lá Ganesha, tem lá Palo Santo, tem lá várias pedras, porque eu sou desses, né? Espiritualista é mistura de tudo. Sim. Até Jesus é bem-vindo lá no meu altar. Sim. E aí... Eu também tenho então eu sei como é. E aí eu tava lá meditando, e aí geralmente eu limpo minha mente, respiro, e depois eu começo a agradecer, me lembrar diariamente, né? Tudo de bom na minha vida. Eu falei, cara... Eu tô prestes a lançar meu single, meu álbum tá pronto, eu tenho um amigo incrível que mora comigo, eu tô aprendendo a dançar, eu tenho dinheiro na minha casa, eu tenho comida na minha casa, eu tenho saúde, eu tenho tanta coisa fora da minha vida, é próspera e abundante. Eu não posso deixar nenhuma rede social fazer eu esquecer disso. Às vezes a gente foca só no like e se sente flopado, fracassado. E quando a gente para lembrar todas as graças que a gente tem, a gente lembra como nossa vida é próspera e abundante. Naquele momento, eu levantei, fui até um quadro que estava lá vazio na minha casa, peguei um papel, uma caneta e escrevi um quadro assim, botei em cima do meu altar. Minha vida é próspera e abundante. E eu acordo, a primeira coisa que eu olho, e eu lembro, assim. Então, fazer esses lembretes físicos, né, talvez seja um grande recurso simples, né, mas é um grande recurso para lembrar visualmente de que nossa vida ela é melhor do que a gente consegue olhar. Exato. Inclusive, eu acho que a grande jornada do ser humano não é descobrir, é lembrar. Lembrar. Isso é incrível porque muitas vezes nesse trabalho aqui de apresentadora, de artista e até de um fã vem falar alguma coisa pra mim, eu lembro. Nossa, ou um amigo também. Lembra daquele dia que você estava assim e hoje você está desse jeito? Então, quando lembro, eu fico bem. Eu fico mais grata, eu me sinto mais completa, mais contente, mais contentada quando eu lembro. Isso é incrível. Então, acho que essa é uma boa, acredito ser um bom recurso, né? Lembrar, sim. Nos lembrar. Não, muitos dos nossos maiores dilemas da vida são dilemas que a gente já passou e já resolveu. Mas a gente esquece. Exato. E aí quando a gente vê, a gente tá perdido de novo naquilo, a gente fala, gente, como assim? Aí a gente relembra aquela coisa que a gente já tinha descoberto há muito tempo. E aí depois volta pro ciclo. Exato. Então, querida, vai lá, coloca um lembretão ali. Ou então faz uma música, né? Pra você lembrar disso aí e poder cantar sempre, que nem eu fiz. Incrível, né? Amei. Ó, agora seguindo, a gente tem o nosso Queer Trends, né? Falando em música, né? Eu sempre dou esse exemplo, né, da Billboard, que eu falo que nem sempre todo mundo ocupa as primeiras posições, nem toda pessoa tem potencial para ser um grande hit na minha vida, nas nossas, né? Então, o que você fará para ser um grande hit na vida de Morgante ou na vida de Spartacus, hein? Mas falando de trends, não só trends do momento, mas quais são as suas trends, né? Quais são as suas... aquilo que está em alta na sua vida, hábitos, idas e vindas, atividades, né? Abra as suas trends para nós. Então, uma coisa que eu vivi muito esse ano, né, com meu amigo Colibri, a gente começou a frequentar algumas batalhas de rima aqui em São Paulo, para aprender, assim. Eu acho que as pessoas, quando olham pro hip hop, elas olham muito para essas pessoas que são muito famosas, né? Enfim, eu acho importante olhar para Racionais, olhar para Emicida e tudo mais, só que tem uma galera nova muito incrível que faz freestyle ao vivo e eles criam coisas muito inspiradoras, então eu tenho ido muito nas batalhas, Batalha da Norte, Batalha da Leste. E outra coisa também que eu tenho feito muito é ouvir reggae, assim, porque outra coisa que tem uma energia muito positiva, né? Reggae é positividade. Então, tenho acolhido o reggae na minha vida. Alguém em especial? Cara, a gente tem ouvido muito... como é Groove Tal, que é um cara muito incrível, o Bob Marley brasileiro. Ele tem umas letras geniais, assim, ele fala sobre veganismo, sobre você ter uma alimentação mais saudável, coisas que você nunca imaginaria ter ouvido um reggae. Sério? Mas que faz parte do estilo de vida dele, que é uma pessoa mais conectada com a natureza, viver de uma forma elevada. E eu,
não imaginava o que ia acontecer comigo quando eu botei esses dreads na cabeça, que era só como eu imaginava que seria Esparta, né? Na minha cabeça era só o cabelo de Esparta. Mas quando você bota esse dread na cabeça, você começa a fazer parte de uma comunidade de rastas e você começa a ver a vida de outra forma. Então hoje eu moro com um amigo meu, que é meu dreadmaker, né? Que é o Colibri, é rapper também. Que é dread? Dreadmaker. Dreadmaker. Ele é poderosíssimo Babado. também. Artista também, rapper. E aí a gente ouve muito reggae em casa, a gente tem até um feat que vai vir em breve aí no meu álbum. E aí, assim, é algo que tem me inspirado muito a manter uma energia positiva no meu dia. Você começar seu dia com incenso e um reggae, não tem como Olha, dia. arrasei, eu vou fazer isso. Inclusive, minha mãe tá numa situação mais delicada e ela gostava muito de reggae, Armandinho, ela gostava de ouvir. Semente, 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 semente. E eu semente. coloco pra ela ouvir e eu sinto que ela fica mais calma. Com certeza, é incrível, né? Olha, gente, coloca um incenso e um reggae, cria essa trend na sua vida. É sobre. Eu vou experimentar fazer isso em casa. Você vai ver que seu dia amanhã vai ser babado. Sério, eu vou fazer. Ó, querida, eu conto depois, tá? Dica de Spartacus. E Spartacus. E a Esparta também, né? O Esparta. O Esparta, querida. Que mais? Tem alguma trend babado, assim? Que você queira falar? Trend babado. Ou também aquela trend que, tipo assim, é só sua, até é uma trend secreta também. Essa secreta a gente não conta, né? Assim, é uma secreta contável. Uma secreta contável. A louca, né? Ela quer tentar ludibriar a própria pergunta. Não, é isso, assim, minha vida hoje na minha rotina eu acordo vendo reggae, então, vou pra academia com meu amigo, e aí foco na minha música, porque realmente, assim, é uma parada que eu acredito muito. Hoje em dia eu acredito que lançar meu álbum, preciso lançar esse álbum, porque eu sei que ele me ajudou muito e vai ajudar muita gente, então eu foco muito nele. E aí depois eu vou pra aula de canto, vou pra aula de dança, e depois chego em casa, converso com meu amigo e a gente vai dormir. Arrasou. Uma vida muito focada. É muito focado. Qual é o seu signo? Não perguntei. Sou touro, Touro, ó. com ascendente em peixes e lua em câncer, e eu tô no retorno de Saturno. Ó. Então tá um momento assim de muita loucura. As transformações são gritantes, né? Mas eu acho incrível porque tem esse aterramento do touro, mas tem toda a fluidez, né? Do peixe. Toda a fluidez do peixe e o drama do câncer, né? Câncer, querida. Eu conheço alguns. Inclusive tem um aqui, né? Não? A louca. Mentira. Câncer é babado. Mas, né, equilíbrios, né? Mas de alguma forma, touro e câncer é a mãe e o pai, né? Também. Ambos são muito cuidadosos, abraçam, né? Então é interessante isso. E é o que você faz com a sua arte também, né? Abraçar as pessoas, acolher as pessoas. Então tem muito sentido também com isso. E seguindo, temos nosso Queer Mail, queridinha, respondendo uma pergunta de alguém que enviou anteriormente, né? Bom, a pergunta ela é muito abrangente, mas vendo toda a sua potência, de como você conseguiu lidar com grandes desafios, né? A pergunta basicamente é o seguinte: você, um homem gay, preto, na nossa indústria artística, que muitas vezes exclui e taxa, né, até onde você pode ir, como você usou essa própria exclusão, os racismos, as homofobias que você sofreu, como algo que motiva, né? Algo que te ajuda a superar toda essa adversidade e faz você continuar seguindo na sua missão enquanto artista? Eu acho que eu fiz como o Beyoncé nos ensinou, né? Transformar do limão a limonada. Então, assim, é tentar pegar essas coisas negativas e ver como oportunidades. Eu sei que realmente, assim, principalmente para pessoas negras LGBTs, as expectativas para nós são muito baixas, né? As pessoas sempre esperam pouco de nós. E eu via, principalmente quando eu estava, enfim, trabalhando como apresentador, entrevistando outros artistas, eu perguntava as referências deles, eu via que as referências ou eram todas brancas, ou lembrava da Beyoncé e da Rihanna. Assim, eram as únicas pessoas negras que eram possíveis imaginar serem lembradas, assim, como referência. Então, eu sei que se você é uma mulher branca, você já tem cara do pop. Sabe? E para pessoas como nós é muito mais difícil. Que as pessoas meramente acreditem, nos vejam como artista, ainda mais que nos escutem, né, que nos apoiem, que vão no nosso show e tudo mais. Só que, realmente, assim, principalmente nessa música Lenda, que foi a primeira do meu EP, eu tentei usar tudo isso aí como uma forma de me impulsionar. Eu usei toda essa raiva para poder escrever e tentei imaginar, assim, o que é que eu gostaria o que é que essa minha versão elevada responderia. Não só responderia para as pessoas, mas também falaria para mim. Então, desde sempre, assim, desde o racismo ao bullying, sempre que as pessoas tentam nos destruir,
eu acho que a gente tem um potencial de pegar tudo isso e voltar ainda maior. E foi sempre assim na minha vida, sabe? Sempre que tentaram me machucar, eu me recompunha e eu fazia que nem... Eu virava kintsugi, né? Que é aquela arte japonesa que você reconstrói um vaso quebrado com fios de ouro. E aí o reconstruído é mais potente do que o antes de ser quebrado. Incrível. Então, eu sinto que é isso, assim. Se as pessoas não tivessem sido racistas comigo, eu não seria um youtuber que ajudou tanta gente a entender mais sobre racismo. Com certeza. Se as pessoas não tivessem debochado tanto da minha música, eu não estaria com um EP maravilhoso, completo, que eu compus, que eu aprendi a compor, sabe, sozinho, que eu produzi com vários produtores incríveis do Brasil. Então, eu sinto que saber olhar para esses obstáculos, né, da forma certa, é muito potente. Falam que Exu é aquele que faz o erro virar acerto. Então, para mim, é muito sobre essa energia, assim, de você conseguir ver as portas que se fecham como motivação para derrubar paredes, para realmente transformar. E o que você falou do erro virar acerto, às vezes até as minhas filhas querem arrumar maquiagem, né? E elas querem apagar, né? Eu falo, não, usa esse erro para acertar. E não é acertar no sentido que aquele que estava errado somente, mas você se apropriou e mudou o curso ao seu favor. Você fez aquilo para ser bom para você. E o que você falou aí, eu também queria ter falado antes, mas que bom que você disse agora, que as pessoas não queriam que a gente não tivesse altas expectativas, né? Não ensinaram a gente a ter altas expectativas sobre nós. E a gente as pessoas não têm referência. Então, assim, você aparece uma branca loura cantando, já fala assim, gente, pode ser a nova Madonna. Porque tem a referência. Exato. Né? Pra pessoas como eu estarem cantando, teve que ter um Lil Nas X, que surgiu agora, surgiu ontem. Qual é a bicha preta que tava no topo da Billboard lá, rebolando a raba, fazendo pop? Isso é muito recente. É muito recente. Então, pra quem tá realmente... Pessoas como nós, que antigamente eram escravizadas, pessoas como nós que não tinham dignidade, agora usar, não só ter dignidade, mas estar em cima de um palco, um lugar que geralmente é de respeito, é um desafio muito maior. Mas eu acredito que não é impossível, sabe? E eu tenho muita consciência de que eu só tenho uma vida e que eu preciso aproveitar essa vida para realizar todos os meus sonhos e viver ela da forma mais confiante possível. Então, independente do que as pessoas acharem, o meu legado sou eu que crio. E eu vou criar com força e coragem. O seu legado é você que cria, queridinhos. É isso aí. E a expectativa, a gente tá muito atrelada a outra pessoa em geral, né? O que eu espero do outro, o que eu espero da pessoa que falou isso comigo. Mas a gente não tenha sobre a gente, né? O que eu espero de mim, o que nosso alter espiritual, nosso alter ego espiritual pode fomentar na gente de elevado, não só de um lugar de eu preciso atingir, eu preciso fazer, não é nem esse lugar de produtividade, mas é um lugar de ânsia, né? Um lugar de prospecção, de vislumbre, um lugar gostoso. Eu acho que é um exercício imaginativo, de você conseguir visualizar outras possibilidades. Muitas pessoas têm uma imagem de si muito limitada, achando que podem ser uma coisa só. E eu acho que exatamente nesse momento que muitos LGBTs criam drags, eles descobrem 1000 possibilidades dentro de si, de cabelo, de look, de maquiagem. E eu agora estou experienciando isso, sabe? Por exemplo, eu fui esse ano, né, na posse do Lula, com o vestido inspirado pelo que a Lady Gaga usou na posse do Biden, um vestido gigantesco, vermelhão, que minha avó costurou, porque eu deixei Esparta decidir como seria o look. Eu falei, como é que Esparta iria? Spartacus botaria um terninho. Esparta chegaria, meu amor, como se fosse o red carpet do VMA. E lá eu cheguei e foi babado, entendeu? Então, assim, permitam-se acessar toda a potência que está dentro de vocês. E se vocês acham que vocês não têm confiança para isso, imaginem como seria se vocês tivessem. Isso é perfeito. Se vocês não conseguem, imaginem como seria. Vai fomentar. Que incrível. Amei. Gratidão. Agora, querida, chegou a hora, que é a grande hora, que todos nós queremos saber coisas que não sabemos agora. A louca, né? Redundante. Chegou a hora, gente, do quê? Queer Oráculo. Adoro. Você já leu? Já tirou cartas? Meu amor, eu amo cartas. As cartas sempre. O tarô foi essencial em todo este processo. Um dos primeiros tarôs que eu tirei na vida, que realmente foi num retiro de espiritualidade que fez eu voltar a acreditar em Deus, porque Nietzsche tinha matado Deus pra mim, né? Sim. Sim. Foi enfim, Guiel Aguiar, né? Que é um cara que ele tira tarô, assim, que ele realmente é um grande... Um mestre, assim, um cara que é muito conectado com a espiritualidade. E eu lembro que eu tava nesse retiro, a gente tava na fogueira, ele perguntou quem que queria tirar uma carta, eu fui lá tirar, e a minha carta
foi exatamente a carta da insegurança. Que se tornou exatamente assim, o fio motivador da minha arte, a minha maior batalha para poder realmente conseguir me expressar. Então o tarô ele abriu vários processos para mim de cura em relação aos traumas dos meus pais, de conexão com os orixás. Que incrível. E continuo abrindo, então eu tô muito ansioso para ver. Então vamos abrir agora, Guilherme, porque isso aqui Esse já vem babado. com um repertório, né? Outras pessoas vieram mais assim, calcando assim, calmamente, então já tem uma ligação. Primeiramente vai embaralhando e assim, eu gosto de escolher uma área, né, ou trabalho, ou sentimental, e a gente faz uma pergunta mais específica para que a gente consiga ter uma resposta um pouco mais elaborada e mais uma resposta mais próxima, né, porque para não ficar tão genérico. Tem alguma angústia, alguma questão, alguma fomentação aí dentro que você queira perguntar sobre? Alguma angústia? Eu falo de angústia porque assim, angústia é aquela primeira sentimento que vem, assim, eu quero falar disso. Aí a pessoa, não. Aconteceu uma vez com uma entrevistada. Eu queria falar disso, mas eu vou falar daquilo. Não. O que você queria falar primeiro? E aí foi aquilo que a gente tratou. Qual pergunta emerge mais pra ser perguntada? É porque geralmente no tarô, na dúvida eu pergunto como ser próspero nas coisas que eu tô buscando no momento, sabe? E tá bom. Nesse momento eu tô buscando realmente conseguir fazer com que as pessoas entendam a minha mensagem através da minha arte. Eu sinto que nesse momento mesmo tem um monte de gente no Twitter lá que tá se acabando, xingando a minha música, fazendo deboche, achando que isso vai me afetar. E graças a Deus eu tô num lugar onde isso não me afeta. É muito louco, porque isso assim já me traumatizou muito na vida, lidar com hate online. De ficar anos na terapia, sabe? 3, 4 anos pra poder me recuperar. E finalmente eu tô num lugar na minha vida onde eu vejo essas coisas me dá vontade de rir. Então eu queria muito que esse momento durasse. Porque às vezes eu fico com medo de voltar naquela criança ferida. É isso. Que vê esses comentários e se questiona se eles não fazem sentido. Boa. Então a pergunta é, como manter essa perspectiva otimista diante da própria adversidade que você está conseguindo? Como continuar acreditando em mim e não na insegurança dos outros? Perfeito. É isso. Como continuar acreditando em você e não na... Como você falou? Na insegurança alheia. Na insegurança alheia. Perfeito. Amo pergunta assim, ó. Tá. A Betty também quer falar muito, que ela quer abranger muita coisa. E aqui a gente tem que ser um pouco mais específica, porque é só uma pergunta, né? Vamos lá. Tira 5 cartas na ordem e me dá. É uma só? Deixa eu ver. Ó, tem duas. Qual que é? Mas qual vem primeiro? São as duas. Qual vem primeiro? É isso. Essa aqui. Essa é a segunda. Essa é a segunda. Então, ó, a primeira, olha, cavaleiro. E de vermelho. Olha, e a cigana, querida. Olha, tá babado. Tá babado, querida. Já entendi tudo. Já entendeu? Já fiz a leitura. Eu amo que elas leem tudo já. Ó o peixe, querida. Já sei também o que é. O peixe é ótimo. Essa aqui. Pronto. Os ratos. Já sei quem são. A ratazana do esgoto, querida. E aqui é os ventos. Na verdade, ó que incrível, na verdade. Ó que maravilhoso. E o cavaleiro tem a ver com atitude, né? Determinação. Atitude, né? Vá. E aí já vem o quê? A cigana. Que pra mim, basicamente, é o que resume essa pergunta. Ir com tudo nessa intuição. Ir com tudo nessa divindade, nessa... quando veio a cigana, eu lembrei de Esparta, embora, né, tenha essa releitura do que seria ser homem, mas eu vejo muito esse lugar da Esparta aqui, de ter essa liberdade expressiva. Eu acho que Esparta é o cavaleiro e ele é a cigana. Ele é não binário, assim, sabe? Essa junção, essa atitude do cavaleiro com essa fluidez da cigana, entendeu? Então confia nisso para lidar justamente com esse excesso de desgaste e de dúvida. É isso aqui, é essa prontidão, essa confiança, né, nessa expressividade ciganística, né? Que o cigano tá ali, tá dançando, tá vivendo,
vai ali, vai pra lá, não tem um lugar fixo, ele é movimento. Então, é justamente essa atitude, esse afinco com essa fluidez cigana, essa beleza cigana, que vai nos dar com esse excesso de desgaste, de dúvida, né? Aí tem aqui a soma das duas. Eu sempre peço ajuda dos universitários com a matemática. 29 mais 23 é 49. 7. Que é a serpente. o número de quem? O que é, 7? Exu, não. É? E assim, pra mim esse cavaleiro de vermelho, essa cigana, pra mim eu vejo muito Exu. Esses peixes pra mim é Iemanjá, é logo quem tá me guardando esse ano, me dando toda a confiança do mundo pra lidar com esses ratos que tentam me destruir. E te dá dúvida. Exatamente. Com certeza. E o 7 é justamente o que é? A serpente vem em lugar de... Claro, tem essa inveja e tal, mas é mais num lugar de autossabotagem, né? E é justamente essa força aqui te ajudando a lidar com essa própria autossabotagem que esses ratos, que essa desconfiança, que esse desgaste emocional causado por externos acabam voltando, o que você falou, né? Eu não quero voltar para aquele ser que duvidava de si. Ou seja, o segredo é cuide do seu axé. Cuide do seu axé, querida. Cuide só da sua mais uma energia. só. Eu posso tirar uma? Só mais uma. Só passar. Eu gosto de ter um quezinho a mais. Mas cuide do seu axé, com certeza. Mais pra cá, mais pra cá. Eu gosto de vir pela energia da carta. Ai, que incrível, amei. É isso. O que a gente falou? Cuide do seu axé. Por quê, gente? O buquê, ramalhete. É o quê? Concretização, sucesso, vitória, realizações. Axé. É o que eu queria. Eu sinto que essas cartas extras que eu tiro depois, ainda mais depois de frases como a que a gente acabou de dizer, se conectam muito bem, né? Cuide do seu axé. É isso, é a concretização. Você cuida o que acontece. Aqui, ó. É isso, meu O amor. buquê, ele é muito simbólico, né? Casamento, formatura. Celebração. Ou velório, né? Mas pode ser dos ratos. Que seja dos ratos. Olha, eu amei muito. É incrível. Arrasou. Que este oráculo também sirva para você, né? Que tenha questionamentos como você também. Porque isso aqui serve para a gente se identificar. Claro, é a sua pergunta, é a sua energia, é as suas questões, mas o ensinamento fica para todos, né? De alguma forma. Cuide do seu axé para lidar com essa enxurrada de energia que te desgasta. Mas comigo foi exatamente esse processo, assim. Acho que é importante falar isso para as pessoas. Claro. No meu momento que eu comecei a lançar música, eu estava muito isolado dentro de casa, eu estava sem uma rede de apoio, eu não estava indo realmente cuidar da minha energia. Então, é um momento que eu estava muito vulnerável a todos esses ataques energéticos, porque são ataques energéticos, São ataques energéticos, com certeza. Então, quando você está com uma rede de apoio, com pessoas que realmente te fortalecem, quando você está cuidando de si espiritualmente, você está blindado, meu amor. E aí as pessoas podem tentar fazer o que quiser, que você vai ler aquilo ali e você vai rir. Exato. Porque a gente tem esse lugar de falar, nossa, a energia dos outros. Só deixa influenciar quem permite, né? Eu, por exemplo, né, tinha uma questão de não querer ir muito para algumas festas de São Paulo, porque eu sabia que em alguns lugares tinha uma galera que estava meio perdida, assim, sabe? Que estava meio, assim, perdida em vícios, perdida em... vazia, querendo se preencher com alguma coisa que eu não sabia o que era, e que acaba se perdendo mesmo, sabe? Enfim, eu tenho história de dependência química na minha família, então eu entendo muito sobre isso. Só que teve um momento esse ano que eu estava muito conectado com o meu axé, foi um dia, inclusive, que eu voltei do terreiro, e eu senti de ir numa festa, sabe, de sexo aqui de São Paulo. Quando ele falou, eu sabia qual que era. É essa mesmo. Eu trabalho lá às vezes e eu percebo isso. Eu percebo o quão eu vejo as pessoas fugindo, assim, pra lá e pra cá, fugindo. Se preencher de algo, literalmente, né? Sim, Mas foi impressionante que nesse dia que eu fui, eu tava tão blindado que eu fui pra essa festa, eu nem bebi álcool. Eu tava só assim, queria experimentar. E foi super divertido, me diverti horrores, fiz horrores na pista. E assim, num lugar de saúde, de sair de lá de manhã tranquilo, ir pra minha casa, dormir, acordar plena, sabe? Então, eu entendi que é possível estar num lugar com pessoas que às vezes têm uma energia que pode estar muito perdida. Exato. Mas você tá sólido, você tá no seu lugar.
A sua protegido. A sua solidez é a sua solidez, querida. Eu espero que essas cartas reverberem, continuem reverberando na sua vida e nas pessoas que estão ouvindo e escutando. Fico muito feliz com a nossa troca, que é o que você falou, né? Quando você entrevistou pessoas, você aprendeu tanto, e é o que eu mais objetivo aqui é aprender e passar esses aprendizados para as pessoas. Então, continue se inspirando, né? Com a sua história, com a sua arte. E a gente falou de oráculo, mas também a gente quer saber de prospecções que você já tem em mente, né? De carreira, de música, de lançamento. A hora é agora para divulgar. Então, galera, quero convidar vocês a ouvirem esse EP que eu tô fazendo, que é um EP muito autêntico, que conta essa narrativa de Esparta. É um EP que fala sobre a minha busca por autoconfiança, por saúde mental, e eu acho que ele pode ajudar muita gente. O primeiro single já está disponível em todas as plataformas. Lenda, que é essa música onde eu falo sobre todas as lendas que me inspiram para poder eu mesmo também poder afirmar que eu posso ser uma lenda, que todos nós podemos ser lendas se a gente tiver essa potência dentro de nós, se a gente tiver essa coragem de liberar essa potência, na verdade. E fiquem ligados, porque os próximos singles vêm aí. Esse EP tá muito legal e o próximo single já vem aí mês que vem. Então, é isso. Olha, aguarda, então acompanhe, porque muita coisa incrível tá rolando e vai rolar, hein? Fica ligado. Galera, espero que vocês tenham gostado dessa conversa e espero que vocês também não tenham medo de liberar o potencial que existe dentro de vocês. A sociedade tenta nos castrar a todo momento. E você vai tentar se castrar também, porque a gente começa a internalizar essa castração, a achar que coisas diferentes vão fazer você passar vergonha, vão te expor ridículo. O que fizer você sentir isso é exatamente o que você precisa fazer, porque aquilo ali tá tocando dentro de um trauma, tá tocando dentro de alguma repressão dentro de si. Vença isso. O Lil Nas X um dia falou que as coisas que mais te dão medo são exatamente as coisas que você precisa fazer. Então fica essa dica para você se desafiar e liberar o poder que existe dentro de você. É isso, eu encerro com essas mensagens maravilhosas. Queer Box é sobre a caixinha, mas é sobre sair dela, é sobre ressignificar, é sobre encontrar o potencial criativo dentro de si, que é infinito, né? A gente precisa às vezes ir para outros caminhos que não era o que a gente queria, pra gente perceber que a gente precisava voltar para nossas divas pop. Então, curta, compartilha, se inspire, passe para as pessoas. Inclusive, passe para os seus haters também, querida, porque é isso, querida. Engajamento, né? Engajamento. É maravilhoso. Faz parte do processo. E aguarde novos episódios com mais pessoas incríveis, assim como você. Muito obrigado de verdade, de coração. Eu amei. Eu que agradeço de verdade. Você arrasa, apresentando uma pessoa incrível. Obrigado de verdade. E eu achei esse projeto aqui muito legal. É muito maneiro ter um espaço para realmente celebrar nossa comunidade, trazer essas vozes tão potentes. E é uma honra estar fazendo parte disso, vendo não só essa diversidade aqui nesse podcast, mas também na produção aqui das pessoas que estão fazendo isso acontecer. Então, muito obrigado, de verdade. Obrigado a você, de coração. Cuidemos nosso axé, querida. Arrasou. Aqui, axé em cima. Arrasou. Amei.